Oi pessoal, Sanderley novamente, pleno Dia das Mães, um grande beijo, um grande abraço para todas as mães aí. E eu queria mandar uma mensagem para vocês hoje a respeito do papel da mãe, tá? E quando eu pensei nas mães, na verdade foi uma ideia da minha esposa, eu pensei de falar sobre Yin e Yang. Vocês já devem ter ouvido falar de Yin e Yang. Então, Yin e Yang é um conceito, uma filosofia taoísta, né, que expõe a dualidade de tudo que existe no universo. Então, essa cultura chinesa, ela tem mais de 3.500 anos de existência. Então, o que ela prega? Ela prega que existe o claro e existe o escuro. Existe dia e existe noite. Existe o bom e existe o mal. Existe o frio, o calor, e existe um feminino e um masculino. Tá? Então, no conceito do Yin Yang, nenhum dos dois é absoluto ou completo sem o outro. Repito, nenhum dos dois é completo sem o outro. Tá? Então, à medida que um cresce, o outro diminui para manter o equilíbrio. Então, observando a noite, a escuridão, então à medida que a noite se vai, chega o dia. E assim é a nossa vida, né? A nossa vida não é uma linha reta, ela é como um gráfico de um eletrocardiograma, que ela ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E isso é o ser humano, e isso é o que a gente busca. A gente, apesar dessas diferenças, a gente busca equilíbrio, né? E o equilíbrio é fundamental na vida. Então, o coração pulsa e volta para bombear sangue, né? E pensando uma coisa, então, se o Yin, que é o feminino, é representado pela parte escura dessa roda, né? O Yin é a parte escura e o Yang é a parte clara. Se ele for o mais forte, o Yang, que é o masculino, ficará mais fraco. Então, veja que para manter o equilíbrio, todos têm que fazer essa pulsação. Uma hora um está mais fraco, outra hora está mais forte. Se um ficar o tempo todo mais forte, vai diminuir o outro. Se existisse só noite, não haveria dia. É simples, né? Então a gente nasce de uma mulher e de um homem. A gente tem essa mescla, né? Essa mescla pressupõe que tem que haver um equilíbrio na nossa vida. Então pai e mãe, eles têm funções distintas e está tudo bem. E é importante isso para a criação dos filhos. Eu, falando como filho, eu trago problemas que eu trouxe por causa desse desequilíbrio que houve entre meu pai e minha mãe. Então é importante a gente prezar, e aí eu falo para as mulheres, prezar pelo o que é a responsabilidade da mulher. A mãe, ela tem uma função de gerar a vida, ela dá a vida, ela dá o alimento, ela protege durante muitos anos a criança, durante a infância dela, e em determinado momento a criança percebe que tem uma outra figura no mundo, que existe o pai. E então, se a mãe, ela se sobrepõe, continua se sobrepondo na função de mãe o tempo todo, mesmo depois na fase adulta, o que acontece com esse filho? Ele fica infantilizado, porque no mundo lá fora vai precisar do equilíbrio. Por isso que o mundo é tão machista, porque precisa do equilíbrio pai e mãe, precisa das funções pai e mãe. Apesar de pai e mãe estarem separados, precisa existir a função pai e mãe. Então, o pai, ele traz essa coisa de ir para o mundo, aventurar, correr risco. Isso é importante também, tá? Então a mãe, ela precisa observar essas coisas e, à medida do possível, puxar o pai para perto.
Então, gente, olha, no mundo animal, a gente precisa observar o que acontece no mundo animal. No mundo animal, o que acontece? Imagina filhotes de leões, tá? Enquanto ele é criança, enquanto ele é filhote, a mãe está amamentando, a mãe está protegendo, ele está o tempo todo do lado da mãe. Quando ele começa a crescer um pouquinho, a mãe e o pai levam eles para uma caçada. Mas um pouco antes disso, eles começam a brincar, e aquela brincadeira é justamente para ele começar a aprender a se proteger. Em determinado momento, quando ele se tornou adolescente ou adulto, o que os pais fazem? Vai para a vida, meu filho, e ele vai aprender a caçar. Então, é importante ter esse equilíbrio. É muito importante ter esse equilíbrio para os filhos terem saúde psicológica, tá? Eu sugiro para vocês, para a gente finalizar, que vocês pesquisem sobre um psicoterapeuta alemão que chama Bert Hellinger. Bert Hellinger. Ele fala muito sobre o conceito de família e a importância da família e como são as famílias saudáveis. Vejo vocês no próximo encontro, na próxima semana. Bom, um beijo para vocês, mães.